E para quem eu vou falar nesse projeto? Eu vou falar para pessoas, isso mesmo, para pessoas que por iniciativa própria, elas elas querem fazer a diferença. Pessoas que têm atitudes, pessoas que fazem a coisa acontecer. E o que é empreender para você? Até certo tempo, eu tinha um conceito do que era empreender. Empreender para mim, pelo que as pessoas falavam, era aquela pessoa que tinha uma empresa, que abria o seu próprio negócio e tinha ali o empreendimento. Aquele cara, aquele homem, aquela pessoa era um empreendedor. E empreender está muito além disso. Eu descobri que desde os meus 7 anos eu já vinha aprendendo a empreender com meus pais. Eu nasci no interior e morava com os meus pais. Meus pais eram empreendedores e nem disso eu tinha consciência. Às vezes alguém perguntava para mim assim: você tem algum mentor que te ensinou a empreender? O que aconteceu com você? Quem é seu mentor? Eu já cheguei a falar: olha, eu não tenho um mentor que me ensinou a empreender. E na verdade eu tinha. O meu pai era um grande empreendedor e por eu não saber o conceito, o significado, da palavra empreender, eu pensava que... nunca pensei que meu pai fosse um grande empreendedor e depois descobri que meu pai era um grande empreendedor. E falando nisso, quando a gente fala de fazer a diferença, de fazer acontecer, hoje a gente vê muito isso nas empresas, né? Eu empreendo como dono de empresa desde 2005 e falando agora do outro lado, eu penso que falta essa atitude na maioria das pessoas que começam a trabalhar no seu primeiro emprego, no seu primeiro dia de trabalho. E quando eu falo disso, eu lembro do sucesso que eu tive como funcionário, a primeira vez que eu tive uma carteira assinada, porque eu morei com meus pais até os meus 20 anos, depois eu me mudei para Belo Horizonte e comecei a trabalhar como funcionário de uma empresa. E com 5 meses eu fui promovido e eu tenho absoluta certeza que eu não fui promovido pela minha capacidade de liderança, pela minha capacidade de me relacionar com as pessoas. Pelo contrário, eu tive até muita dificuldade em me relacionar, em liderar pessoas no início, quando eu fui promovido numa empresa. Porque eu fui promovido pelo meu caráter, pela minha forma de conduzir as minhas tarefas, pela maneira como eu empreendia no dia a dia, porque eu já era um empreendedor ali. Empreendedor é aquele que faz acontecer, aquele que faz a diferença. E deu certo aquilo que eu aprendi com os meus pais. Um dos valores da minha empresa, é comprometimento. Um outro valor, disciplina. São 2 valores importantes que eu considero rígidos e necessários. Então, eu era acostumado a levantar todos os dias, independente se chovia, se fazia sol, quando criança. Já ia para o curral com meu pai tirar leite, para as plantações, que meu pai também era agricultor. E não importava como estava o tempo, se estava frio, se estava quente, a gente tinha que cumprir ali todos os dias o horário, tirar o leite da vaca, né? Não poderia de forma alguma deixar passar o horário. Tinha o caminhão que passava lá todos os dias, tinha um horário certinho. A gente nunca perdeu em anos, né, que eu morei com meus pais, a gente nunca perdeu um dia sequer o horário de colocar os latões ali, os galões de leite na bancada onde passava os caminhões. E esse comprometimento, essa disciplina que a gente aprende já desde a nossa infância, os nossos comportamentos, aquilo que a gente aprende com os nossos pais, e não só com os nossos pais, eu posso lembrar também dos meus professores. Eu não sou nenhum expert em português, porém eu gosto de português, eu gosto de escrever. Eu me considero relativamente, acho que me dou nota 7 em redação. E por que será? Eu me lembro que todos os meus professores de português
eram professores rígidos, rigorosos. Eu não tinha liberdade de olhar para o lado, de conversar com um colega, muito menos de pensar em jogar uma buchinha num colega, né? E já tinha outras aulas que a gente já fazia, mesmo eu sendo um pouco tímido, já fazia um pouquinho mais de bagunça. Talvez rolava uma buchinha, né? Quem sabe? E agora, tinha professores, meus professores de português, por exemplo, todos eles, todas as minhas professoras, elas eram muito rígidas, elas exigiam que a gente fosse muito comprometido. Então a aula começava, se tinha 50 minutos de aula, tinha que ter 50 minutos de entrega total. E se não tivesse essa disciplina? Será que eu teria criado um bom hábito dentro da matéria dessas professoras? As notas teriam sido boas, porque nas outras matérias eu não tinha nota tão boas quanto eu tinha nessas matérias que as professoras exigiam bastante. Então, falando de paz, de cultura, do que a gente aprende, a gente traz isso para o primeiro dia de trabalho na empresa.